sua presença. Abra sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 24. 2 Samuel, capítulo 24. É um final do livro de Samuel, e aonde Davi recebe um ultimato de Deus. Eu gostaria, irmãos, que você começasse a pensar aquilo que realmente é a sua vida para Deus. Que às vezes nós pensamos que a nossa vida ela é vivida de coincidências. E a nossa vida não é uma vida vivida de coincidências, mas sim a nossa vida ela é vivida de consequências. Muitas vezes aquilo que nós não queríamos que acontecesse conosco vem acontecer por situações que nós causamos. É o que acontece aqui com Davi. Uma certa vez um pai estava andando com o filho entre as montanhas e o filho gritou alto, e quando ele gritou, logo fez aquele eco repetindo as palavras do menino, e aquele menino, sem saber o que era aquilo, perguntou ao pai, e aí o pai começou a gritar palavras boas, palavras de amor, palavras de carinho, e o eco refletia as mesmas palavras. E aí o pai pôde ensinar aquela criança que a nossa vida é como eco. Tudo aquilo que nós fizermos de bom vai refletir para a nossa vida amanhã, mais tarde. E tudo aquilo que nós fizermos de ruim também vai refletir na nossa vida no futuro. E aqui diz o seguinte, 2 Samuel capítulo 24, versículo 10, diz assim: sentiu Davi bater o coração depois de haver receado o povo, e disse ao Senhor: muito pequei no que fiz, porém agora, Senhor, eu peço que me perdoe a iniquidade do teu servo, porque eu procedi loucamente. Ao levantar-se Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi. E Davi chegou a ele dizendo: vai e diz a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que te faça. Veio o profeta Gade a Davi e lhe fez saber, dizendo: queres que 7 anos de fome te venha à tua terra? Ou que por 3 meses fuja diante dos teus inimigos e eles te persigam? Ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora e vê que resposta ele dá ao que me enviou. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, porém caímos na mão do Senhor, porque muitas são a sua misericórdia, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então enviou o Senhor a peste em Israel, desde amanhã até o tempo que determinou, e de Dan até Berseba morreram 70.000 homens do povo. Estendendo, pois, o anjo do Senhor a mão sobre Jerusalém para destruir, e arrependeu-se o Senhor do mal, e disse ao anjo que fazia destruição entre o povo: basta, retira a mão. E o anjo estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. Vendo Davi o anjo que feria o povo, falou ao Senhor e disse: eu é que pequei, eu é que procedi perversamente. Porém, estas ovelhas que fizeram, seja pois a tua mão contra mim e contra a casa do meu pai.
Amém. Irmãos, nós vemos aqui que a atitude de Davi foi uma atitude de orgulho e teve uma consequência desse orgulho. Ele queria contar o seu exército, queria contar o seu povo, e depois ele teve uma situação que morreu, se perdeu 70 mil pessoas. 70 mil pessoas para o exército é muita gente que se perdeu, simplesmente por causa do orgulho, por causa de algo que ele queria como satisfação no seu coração. Nós vemos aqui, irmão, que no capítulo 6 de Gálatas, no versículo 6 até o versículo 10, você vai ver que a lei da semeadura, ela é realmente fatal na vida do cristão. Tudo aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher. Tudo aquilo que você plantar, você vai colher. Se está diante da direção do Senhor, ou se não está na direção do Senhor, você vai estar plantando coisas que vão vir como consequência na sua vida. Por isso, a nossa vida é uma situação de que muitas vezes nós não sabemos o que virá amanhã, mas aquilo que nós fizemos hoje, amanhã nós vamos reter todo o resultado da nossa vida. Então veja bem, que Davi ainda teve uma chance de escolher. Deus tem hora que ele vem dar chance. Ele vem com castigo, e eu quero castigo na nossa vida. Davi simplesmente esperou o profeta Gade chegar. E o profeta disse: olha, aquele que me enviou me trouxe 3 opções. E as 3 opções eram de destruição. Vocês notam que aqui seria a primeira opção para que Davi ele escolhesse se era uma consequência de uma praga perante o povo, se ele ia fugir dos seus inimigos durante 3 meses e haveria uma perseguição total. E quando nós olhamos para isso, nós vemos que Davi falou: olha, é melhor nós cairmos na mão do Senhor, porque a mão do Senhor é misericordiosa. Pode ser que Deus apegue. E nós vemos que foi essa situação que aconteceu mesmo. Deus usou de misericórdia. Morreram 70 mil pessoas e Deus ainda usou de misericórdia. Usou de misericórdia porque parou com aquilo que estava acontecendo. Parou com a praga. A presença de Deus, irmãos, muitas vezes nós temos que questionar com Deus. Tem pessoas que aceitam tudo. Você nota que Davi chegou numa posição que ele disse: olha, não foi esse povo que pecou. Fui eu que pequei. Fui eu que errei. Por que a consequência não veio para mim e para minha família, mas eu destruir o povo? Essa questão é a questão de discutir, de questionar com Deus aquilo que você acha. Deus está querendo pessoas inteligentes, que realmente coloquem-se à disposição do Senhor para dizer para o Senhor aquilo que está havendo e aquilo que é a sua opinião. Uma outra vez, abra sua Bíblia lá no livro de Êxodo, capítulo 33. Êxodo capítulo 33. Alguém leia para mim, do versículo 12 até o versículo 17, uma passagem com Moisés, onde nós vemos também Deus tendo um questionamento com o homem. Porque Deus acata o que você coloca. Deus aceita aquilo que você coloca. Só que você tem que colocar coisas com inteligência. Deus não vai aceitar qualquer coisa que você venha falar vagal. Deus vai querer que você fale coisas que realmente têm fundamento. Alguém achou aí para mim? Êxodo capítulo 33, versículo 12. E foi Moisés ao Senhor: tu me dizes, para me dizer do povo, porém não me deve saber a caminhada de mulher comum. Não tu disseste, conheço que o teu nome, porém achaste graça no meu olhos. Agora, pois, é ter graça nos teus olhos,
Rogo que me façam saber nesse momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. Eu considero que essa nação não era tranquila. Ele respondeu: a minha presença irá contigo, e eu te darei direção. Então disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não me faça subir desse lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o povo, não é porventura em embate conosco, de maneira que somos separados, eu e teu povo, todos os povos da terra? Disse o Senhor a Moisés: farei também isso que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço todo mundo. Olha aí, essa situação é o seguinte: Deus falou assim para Moisés: eu não irei com você, o anjo vai acompanhar você. E de repente, Moisés questiona com Deus: não, se a tua presença não for conosco, eu também não irei. Eu também não vou querer realmente participar dessa aventura. Eu não vou andar com esse povo sem a tua presença junto comigo. Muitas vezes, irmãos, Deus está nos colocando à prova para ver até que ponto nós questionamos com Ele aquilo que está sendo colocado. Tem muitas pessoas que aceitam tudo. Aceita sofrimento, aceita tribulação, aceita a luta e não questiona aquilo que Ele quer, aquilo que Ele está disposto a falar. E muitas vezes nós estamos fazendo tudo sem estar consultando ao Senhor. Tem muitas provas que o Senhor nos coloca para ver a nossa reação. Aquilo que nós estamos reagindo, se está favorável às coisas do Senhor, se está favorável às coisas que o Senhor tem prometido para o seu povo. O povo de Israel andou 40 anos no deserto porque foi desobediente. E não tinha o que questionar. Na mesma hora que eles estavam indo bem, de repente estavam agindo em pecado. E por eles estarem em pecado, Deus então transtornava aquela viagem. E eles não tinham como questionar porque viviam pecando e caindo fora da graça do Senhor. Meu irmão, quando nós estamos com a nossa opinião própria, quando Deus promete algo para nós, quando Deus faz algo na nossa vida e nós estamos cumprindo com aquilo que o Senhor determinou, você tem que questionar, porque Deus vai te ouvir. Certas mulheres precisavam de uma herança, coisas que não aconteciam em Israel. E elas foram até Deus questionar: nós precisamos de algo para a nossa tribo. Porque todos os homens que eram da tribo morreram. E agora nós não temos recursos. Deus aceitou aquilo que elas propuseram. Então existem situações que não adianta, irmãos, nós ficarmos sofrendo. Nós temos que questionar e começar a colocar Deus diante dos nossos pensamentos. Não é você sentar numa cadeira e falar: Jesus, senta aí que eu quero conversar com o Senhor. Jesus, por que isso não está saindo se o Senhor tem prometido? Por que isso não está sendo feito se o Senhor tem prometido? No que eu errei? No que eu pequei? Aonde eu cometi os erros? E nós colocarmos diante do Senhor, para o Senhor ouvir a nossa voz. Jesus, muitas vezes nós vemos Jesus passando por situações que não dava para ele resistir. Tinha situações que não dava para ele suportar. Quando ele viu a viúva de Naim, diz a Bíblia que ele chorou. Mas ele tinha o poder de ressuscitar. Ele tinha o poder de levantar o filho dela e devolver para ela. Mas ele chorou por causa do sentimento da mãe. Muitas vezes, irmãos, nós vemos Deus, acima de tudo, sendo um sentimento. Dependendo da sua colocação, de repente você coloca algo para Deus, você mexe com o coração de Deus. E a sua oração faz com que Deus te ouve e te atende naquela necessidade específica. Porque ele fala: realmente, meu servo está com a razão. Eu vou atender a sua oração. E Davi, quando a praga começou a destruir, acabar, quando ele viu 70.000 pessoas morrendo por causa dele, ele começou a questionar: não, Senhor,
Esse povo seu não tem culpa. Isso é se colocar diante do povo, diante de Deus, e assumir o pecado e o erro que ele cometeu. E Deus, quando viu essa atitude, parou. E falou para o anjo: não bate na menina, não deixe que meu povo. E simplesmente, Davi sentiu um desejo de fazer um holocausto ao Senhor. Então, irmãos, às vezes, nós temos que nos oferecer. Talvez a tua filha, o teu filho está passando por alguma situação, porque você errou, você que faz, você que plantou esse negócio, você que instituiu essa causa. É como eu disse, aquele menino nunca tinha visto um eco, e quando ele gritava, repetia suas palavras. E através daquela atitude, o pai pode ensinar a ele que assim é a vida. Tudo que nós falarmos, tudo aquilo que nós produzirmos, vai ser reflexo para amanhã, retornar para a nossa vida. Tudo aquilo que você plantar com a tua mãe, com o teu pai, com os teus filhos, amanhã vai ter um reflexo disso para voltar para a tua vida, seja de bom ou seja de ruim. Infelizmente, a vida é assim. Agora o que nós vemos aqui, Davi era o homem segundo o coração de Deus. Davi foi considerado a menina dos olhos de Deus, quer dizer, alguém muito especial. Não foi por isso que Deus passou um plano, não. Deus simplesmente colocou a ele 3 propostas que dariam a ele tristeza, dor e angústia. Talvez Deus não colocou nenhuma proposta para você, mas talvez você já está passando por algum sofrimento hoje por consequência, por coisas que você fizeram no passado, por coisas que você cometeu, e às vezes você não pensou se Deus estava no negócio. Quantas vezes nós não consultamos o Senhor para fazer determinadas coisas e fazemos coisas erradas? Mas agora, irmãos, o povo que estava morrendo não tinha culpa dele. E por que Deus matava? Porque o orgulho de Davi era ter quantidades maiores. O orgulho de Davi era contar as pessoas, e essas pessoas viessem a ser o maior exército. E Deus não olhava para esse tipo de coisa. Deus falava: quando eu quero ganhar a batalha, eu ganho a batalha sem o exército. Quando Deus quer ganhar a batalha, Ele não precisa de 70, 100 mil pessoas, não. Ele vai ganhar a batalha porque Ele é poderoso para ganhar a batalha. Agora veja bem, irmão, nós vemos que a nossa vida, ela está vivendo em 2 fases. A fase espiritual e a fase carnal. Abra sua Bíblia em 1 João, primeira epístola de João, no capítulo 2, versículo 5. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 5. Alguém pode ler? Aquele entretanto que guarda a sua palavra e nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado ao amor de Deus. Por isso sabemos que somos Deus. Então veja, aqui é para aqueles que realmente vivem uma vida espiritual fora das coisas mundanas, fora dos desejos carnais. Então ele diz assim: aquele pretexto que guarda a sua palavra. Isso quer dizer, essa pessoa está cada dia mais se aperfeiçoando no amor do Senhor, se voltando a Deus. E ela está vivendo a cada momento sabendo que está em Deus. Então, quando você tem certeza de que você está em Deus, você tem uma obrigação de questionar com o Senhor quando as coisas não estão certas. Quando alguma coisa não está acontecendo de acordo. Por quê? Porque Deus vai te dar a resposta. O apóstolo Paulo, ele chegou a questionar com o Senhor sobre algo que ele tinha, que era o espinho na carne. E quando ele questionou, a resposta dele: a minha graça te basta. Deus estava permitindo acontecer
para que Paulo pudesse entender que tudo que acontecia na vida dele não era ele, era o Senhor. Às vezes, irmãos, é necessário que nós entendemos que nós não somos nada, mas o Senhor é tudo na nossa vida. É necessário que nós entendamos que toda a nossa vitória na vida não está por conta da nossa vida, mas é por conta do Senhor na nossa vida. E aí, nós começamos a reconhecer que se não for Deus, nós não temos nada. Se não for Deus, nós não temos casamento. Se não for Deus, nós não temos saúde. Se não for Deus na nossa vida, nada pode solucionar os nossos problemas. E aí o que Deus quis fazer com Paulo? Mostrar a ele que era necessário ele ter aquele espinho na carne para ele saber que ele não era nada. A hora que Deus quiser, acabar com tudo aquilo. Outra passagem que eu leio aqui é em 2 Pedro, aqui pertinho de João mesmo, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3 a 10. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3 até o versículo 10. Veja o que a palavra do Senhor nos diz aí. Alguém pode ler? Digo bom pelo seu divino poder, e ter sido lado todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Pois o conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua glória e virtude, por as quais nos tem sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas nos torneis co-participantes da nossa vida, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé, a virtude e com a virtude do conhecimento, com o conhecimento do domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade ao amor. Que essas coisas, existem em vós e em vós alcançando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que essas coisas não estão presentes nas trevas, vendo o sol da terra, especifica a purificação dos seus pecados por glória. Por isso, irmãos, procurai a continuidade cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não processareis em tempo algum. Aleluia. Então veja bem, irmãos, quando você lê essa palavra, você vê que essa palavra está se dirigindo a pessoas que sejam espirituais. Pessoas que começam a ter diligência em associar a fé com a virtude. Você não tem diálogo mundano, você não tem aquela rixa, aquele ódio de pessoas mundanas, mas você vai ter a fraternidade, você vai ter amor, você vai ter condições de confirmar algo que Deus fez na sua vida. Isso está mostrando para nós que nós temos que procurar com diligência cada vez mais a nossa vocação. Então, quer dizer, você foi chamado para ser um ser espiritual, não um ser material. Você foi chamado para ir morar com o Senhor na glória. Nós não fomos chamados para ser algum doutor, alguma pessoa separada, simplesmente para viver no mundo. Quantas pessoas eu conheci que eram advogados, exerciam uma função, e quando se converteram, preferiram largar, porque viviam uma mentira. E a mentira que fazia eles ganhar dinheiro. Então eles achavam melhor deixar a profissão para poder alcançar o reino dos céus. Quantas pessoas às vezes têm uma habilidade muito grande em fazer documentos, em falsificar assinaturas, e essas pessoas vêm a se converter, e mais tarde elas mudam a atitude, porque passaram a conhecer a vida espiritual que elas vivem. Então, irmãos, nós deixamos de viver o mundo, nós deixamos de viver as coisas que nos oferecem, e agora nós somos seres espirituais.
Se somos seres espirituais, nós temos que estar agradando ao Senhor em espírito e em verdade, para que a nossa vida seja uma vida exemplar. Davi era um ser espiritual, mas de repente ele comete algo da sua vontade emocional. E essa vontade emocional irritou a Deus. E Deus não aceitou. Por isso deu para ele situações de castigo. Em outra ocasião, nós vemos Moisés querendo ver a face do Senhor, querendo sentir a presença de Deus. E de repente Deus fala, eu não vou com você. E Moisés se levanta e diz, se o Senhor não for, eu também não irei. Então nós vemos aqui que dependendo das atitudes, nós receberemos a resposta do Senhor. Davi recebeu uma resposta ruim de Deus, mas Moisés recebeu uma resposta favorável. E disse Deus a ele, então, mediante a tua palavra, mediante aquilo que você falou, eu irei com vocês também. Então Deus está aqui nesta noite, para estar ao teu lado.